Então, gente, nós estamos falando dessa unidade, tá? Essa unidade chama-se Conceitos e Tipos de Pesquisa que podem ser realizados em sala de aula. Ela tem por título essa unidade e ela tem por aula em PDF Pesquisa. Vamos aprender? Né? Olha que é uma interrogação. A interrogação nos leva a crer que ela não se encerra aqui. E nós temos como atividade avaliativa, né, que é uma atividade prática, não sei se vocês perceberam, tem 3 atividades práticas aí para essa disciplina, mas eu vou já dizer para vocês por que elas estão aí, tá bom? Que é a verificação através da pesquisa para saber se a prática é utilizada na escola como parte do processo ensino-aprendizagem e como é realizada, né? Ela tem por objetivos esses 3 aqui, o objetivo é para vocês. A disciplina ela exige, se vocês não conseguir perceber a importância do ensino em laboratório, desculpem aqui a digitação, como ferramenta de aprendizagem, a unidade também ela vai exigir de vocês entender alguns desafios do docente, e eu já sei que vocês já estão sofrendo e lidando com alguns que é a presença do professor nessa atividade, e vocês vão verificar se essa relação de teoria e prática no processo, as relações de teoria e prática no processo, tá? Só um instante para eu poder receber as pessoas que ainda estão aqui. Então, vamos lá. Bem, ela tem como atividade prática, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Essa aula em PDF, ok? Ela é uma continuidade não só da disciplina, mas também do conteúdo da unidade, que é Conceitos e Tipos de Pesquisa. Se vocês perceberam lá, porque está recentemente que a gente dividiu as videoaulas dessa disciplina. E aí eu quero me justificar que eu fui contaminada pela Covid e depois, menos no espaço de 15 dias, eu passei por uma cirurgia que neste momento ainda estou em processo de recuperação. Por isso ela atrasou, tá certo, gente? Eu peço desculpas a vocês, não foi algo inerente à minha vontade. E aí, já adianto que eu vou conversar com o professor Marcelo e com o professor Marcelo a possibilidade até de dar um prazo a mais para vocês, tá? Primeiro, por conta dessa minha situação peculiar e, segundo, por conta da instabilidade do próprio AVA, tá certo? Aqui eu vou tentar, eu não estou dizendo que eu vou conseguir, mas acredito que nós já temos 50%. O não nós já temos, né? Vamos ver o que a gente consegue. Mas eu prometo a vocês que eu vou pedir porque realmente está muito apertado, tá bom? Gente, quando a gente está nessa unidade 2, conceitos e tipos de pesquisa que podem ser realizados em sala de aula, vocês vão olhar lá na unidade que eu não estou falando de todos. Eu estou falando mais da pesquisa de campo. Tá? Por que eu estou fazendo isso e o que são os seminários? Só para a gente relembrar. Os seminários temáticos em educação, os seminários temáticos nas licenciaturas, eles já são pontapé para vocês fazerem um TCC. Por isso, todas essas atividades práticas que vocês fizerem, vão guardando aí numa caixa de arquivo de vocês, porque eu tenho certeza quase que absoluta, porque a ciência ela não é um conhecimento absoluto, mas relativamente aproximado, que vocês vão precisar para o TCC de vocês, caso vocês façam TCC ligado às licenciaturas ou ensino. Esse é a primeira coisa que eu decidi quando elaborei as 3 atividades práticas, né? Primeira decisão. A segunda decisão é que trabalhar com pesquisa de campo em sala de aula, eu sei que existem vários tipos de pesquisa, a de campo, a participante, essas que são mais, digamos assim, que exigem mais a nossa interferência no sentido da subjetividade mesmo, tá bom? Mas a pesquisa de campo, ela é um pouco mais prática, né? E mais, digamos assim, objetiva, quando a gente vai fazer a coleta de dados no campo, né? E aí vocês vão olhar que na própria videoaula eu já falo isso. Eu falo isso no conceitos e tipos de pesquisa e fortaleço isso na eu falo isso na videoaula e fortaleço na aula em PDF. E a partir desses 2 conteúdos aqui é que eu elaboro essa atividade prática, ok?
A partir dela, vocês vão perceber que para cada uma eu coloco, não esqueçam, gente, tanto a aula em PDF quanto a videoaula, elas são resumos de um texto. E o texto, eu sugiro que vocês leiam o texto na íntegra, ok? O que acontece? Professora, mas o texto é muito grande, é bom a gente fazer aí o mapa mental e tal, a partir dos slides. Tranquilo, mas é preciso ler o texto na íntegra, tá bom? Esses textos dessa unidade, assim como das demais, são textos que, na maioria das vezes, prestem bem atenção para isso, são oriundos de estudo de caso. E estudos de caso são frutos de pesquisa de campo. Primeira coisa que vocês devem colocar na cabeça de vocês. Principalmente quando a gente fala de sala de aula. Grande parte das investigações e debates sobre licenciatura, seja em química, seja em física, qualquer que seja a ciência, elas são oriundas de estudo de caso, né, a partir de pesquisa de campo. Por isso eu estou pedindo para vocês uma pesquisa de campo, tá bom? Agora vamos para a atividade. Eu mostro aqui a atividade para vocês. A atividade é essa, tá? Vamos lá. Ela diz o seguinte: orientações para a realização da atividade Arquivo Único, Unidade 2. Caros estudantes, vou ler parte a parte, tá bom? Porque aí se escapar alguma coisa... Caros estudantes, a elaboração desta atividade é uma pesquisa de campo com a temática: como a prática é utilizada na escola como parte do processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa deverá ser realizada numa escola da rede pública ou privada que oferta o ensino médio. Desculpem aqui a digitação, tá, gente? O registro da visita será através da produção de um relatório de observação. Pode ser um modelo, eu até coloquei aqui, depois eu falei com a professora Josi, o tutor ele não pode sugerir um modelo, tá? Mas em conversa, eu vou voltar a conversar com ela, eu acho até que fica mais apropriado. Deve ter um modelo único de relatório. Eu acredito que eu tenha falado isso na disciplina de metodologia. Se não falei, eu posso pegar até sugerir um bem simplesinho. E aí eu já falo do relatório. Não, inclusive eu orientei os tutores. Sim, professora, desculpa me contar. Na sua disciplina de metodologia, a senhora falou mesmo sobre o modelo de relatório. Perfeito, ótimo. Inclusive deixou um material muito bom. Perfeito, Valdeires, muito obrigada, viu? E aí, assim, é uma coisa que eu até sugeri, que eu orientei os tutores na chave de correção, é que eu não estou pedindo para poder exigir muito de vocês num relatório extremamente aprofundado, tá? Não, eu gostaria de um relatório bem simples. Peço para que os tutores tenham essa sensibilidade com relação a vocês, né? E que centre no item resultados e discussões. Vamos imaginar que o relatório tem X itens e vamos imaginar que o item resultados e discussões seja um item de peso maior na correção do tutor. Tá? Creio que eu coloquei isso lá na chave. Mas depois os tutores podem tranquilamente me procurar, que aí eu volto a falar sobre isso, mas eu já tô chamando a atenção de vocês para que vocês não se preocupem assim, tem uma coisa muito clara. As regras da ABNT, digitação, essa coisa toda, da forma, ela é muito importante. Mas eu tenho todo o respeito pelo conteúdo, ou seja, da área de vocês, e os tutores de vocês, eles são autoridades nisso na hora da correção, tá bom? E aí, nessa pesquisa, qual é a coleta de dados que você vai fazer? Obviamente, o nome da escola, né, onde foi realizada a observação, relatar de maneira resumida, relatar o endereço físico, endereço do local, o histórico da escola, de maneira bem resumida, não mais do que 2 parágrafos, eu acho que isso está tranquilo, porque não é o objetivo, porém, é importante, porque vocês vão saber onde é que vocês estão pisando, né? Então, assim, é muito importante para que você perceba também como é que essa escola ela chegou ali. Principalmente, gente, que vocês estão, não só os de São Luís, mas os que estão em outros polos, né? Só um instante, por favor, que ainda está chegando gente.
desculpem, que a gente sabe da situação da escola, mas vou já chegar aí. A descrição física da escola, se está bem equipada ou não, se possui laboratórios de ciências, vou já chegar aí. Quantas salas de aula possuem, quantos são usadas, se possui quadra esportiva, sala de jogos, sala da diretoria, entre outros. Professora, mas o que isso tem a ver com minha coleta de dados? Gente, lá na unidade, lá na aula de PDF e na videoaula, eu venho dizendo que onde nós estamos, nós também sofremos uma influência dos espaços e da estrutura. De onde nós estamos trabalhando isso? Vocês imaginem para vocês trabalharem numa escola do ensino médio sem laboratório. Eu vou já chegar aí, tá bom? E sala de aula é laboratório para professor. Assim como o laboratório de química, no que diz respeito ao fazer teórico e prático, nas investigações, é para um profissional de química, seja ele professor ou não, sala de aula é laboratório para professor, tá bom? E assim como essas estruturas também. Então, por isso é que eu estou pedindo aqui para vocês relatarem em descrição física, de maneira resumida esses espaços. Bem, aqui, item 2. Período de realização da prática. Quando eu falo da prática, é o que o professor, né, vai informar do que ele entende por prática e como é que ele trabalha com esses alunos. Olha, eu trabalho 3 horários, né, de X a Y. Ele vai dizer para vocês, olha, toda semana eu dedico um horário para o que eu chamo de prática. Vai de tanto a tanto, certo? E aí você vai colocar aqui, informar a data que você observou isso, que ele chama de prática, e informar aqui o horário que ele costuma fazer isso, ou que coincide com o que você foi assistir, tá? Qual foi o conteúdo que você foi assistir? De qual conteúdo esse professor está dando aula de prática que você vivenciou, certo? E aí, o item 3 eu chamo de foco sobre a estrutura da aula. Como é que esse professor distribui o tempo para essa prática? Ele trabalha a primeira teoria, porque, gente, olha, nós da educação, nós entendemos que teoria e prática, elas são indissociáveis, entendeu? É porque nas ciências sociais e humanas nós trabalhamos de maneira distinta, mas eu particularmente não suporto essa divisão, embora ela seja importante por uma questão didática. Mas para o professor trabalhar uma prática, teoricamente, como vocês chamam, nas ciências naturais, que é o caso da física e da química, ele precisou passar pela teoria. Ou pelo menos precisou problematizar o conteúdo para dizer, vamos embora colocar agora em prática, né? Então, como é que ele distribuiu esse tempo? Primeiro ele trabalhou os conceitos gerais desse conteúdo, depois ele levou o aluno a campo, ao laboratório, para fazer experimentos que não necessariamente no laboratório, entendeu? É disso que eu estou perguntando. Quais foram os recursos didáticos utilizados? Né? Texto, quadro, vídeo, aplicativo, né? Ou então estudos de caso ou experiências anteriores, inclusive isso está num videozinho que eu coloquei aqui, que tem muito interessante, esse vídeo aqui, ó, professores saem da sala e estimulam o ensino de química em colégio. Tá? O que ele precisou? Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Opa, perdão, gente. É que eu estou utilizando um aplicativo para gravar. Bem, o item C, isso tudo aqui, olha, por exemplo, o item C, proporciona ao discente, esse item C, vocês não vão perguntar ao professor. A partir do item C, vocês que vão analisar. Tem alguns itens aqui que vocês não necessariamente vão ter que perguntar para o professor. Mas o item C, proporciona ao discente o contato e o manuseio dos recursos do laboratório? Se não, informe o motivo. O item D, realize experimentos que demonstrem os conteúdos vistos nas aulas teóricas. Olha que item interessante, que é esse aqui que é o coração assim, de algumas coisas que os tutores vêm me procurando. A contextualização com a realidade local. Quais os componentes da aula, seu planejamento e avaliação. Esse último,
é quando ele prepara a aula. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma avaliação com o aluno, ele está atribuindo algum tipo de avaliação naquele momento, vai servir. E aqui é bom vocês perguntarem para ele, professor, no momento que você está realizando essa atividade que você está chamando de prática, você vai pontuar seu aluno? Isso está previsto no seu planejamento como forma de avaliação ou é só uma atividade de aprendizagem convencional? Tem alguns tutores que vêm me procurando, dizendo, Jaqueline, tem aluno que está indo na escola, não consegue falar com o professor, né? Não consegue terminar a atividade, está muito preocupado, porque tem que entregar a atividade, vocês têm prazo, né? E aí, como é que vai ser? Vamos lá. Gente, vocês são de São Luís, Codó, Dom Pedro, São João dos Patos. É isso, né? São esses 4 municípios, né? Eu sempre estou vinculada com vocês. É interessante que quase todos os trabalhos que eu realizo com a educação à distância, estou com vocês, desses 4 municípios. Bem, pessoal, olha, é o seguinte. Primeiro, relatório é relatório e é um objeto que formaliza a ida a vocês. Se chegou o certo, vou dizer para vocês como é que é. Nem fiquem assustados com isso, mas é por aí. Primeiro, o IFMA, ele tem convênio com todas as escolas estaduais. Lá no convênio está dizendo que o que é um convênio? É uma, digamos assim, é um acordo entre institucional, no caso aqui, em que as escolas se responsabilizam em receber vocês para as práticas. Nesse sentido, a escola, a princípio, não pode se recusar de receber vocês, porque eu acredito que não tenha ocorrido isso. Segundo, estou falando da parte formal. Tem uma carta de apresentação. Pelo amor de Deus, não esqueçam dessa carta de apresentação. Inclusive, meu nome está lá. Eu sou, de alguma forma, junto à figura do Sertec e IFMA, responsável por vocês. Se os protocolos de segurança, se na cidade de vocês ainda está exigindo o uso de máscaras, por favor, usem a máscara. Pelo amor de Deus, cuidado. Façam uso, porque querendo ou não, de alguma forma nós somos responsáveis e solidários por alguma coisa que ocorrer, embora tenha os tutores presenciais, tenha os coordenadores e tutores, tá bom? Terceiro, vamos ao relatório. Se, por exemplo, a Amanda vai numa escola, né? Ela vai lá, procura o professor, ela sabe que ela tem um período, inclusive ela informou isso para o professor. Professor, eu estou precisando fazer essa pesquisa, para minha licenciatura, está aqui a carta de apresentação que ela já apresentou, uma cópia para ele e outra para o gestor, bom? E ele pegar dizendo, olha, Amanda, vem amanhã, só um exemplo, tá, Amanda? Não sei se isso foi com você ou com qualquer outro. Olha, vem amanhã, vem depois. Não, vem amanhã, esqueci e tal. Gente, vocês vão fazer sim um relatório de vocês. Sabe fazendo o quê? Informando exatamente isso. Certo? Vocês vão fazer isso. Professora, mas eu não vou ser prejudicada? Jamais. É seu objeto de estudo, muito pelo contrário. Isso, inclusive, para mim, professora, e eu acredito para os tutores, eu saber de uma comunicação, de uma formalização como essa, vai fazer eu entender qual escola e como esse professor está atuando na escola, né? Então, gente, relatório é um documento oficial, não se preocupem, professora, não consegui. Não, você conseguiu sim. Você vai fazer seu relatóriozinho. E o que eu vou botar lá? Não respondeu dentro do espaço de tempo estipulado. Aceitou, mas não respondeu. É isso, gente. Não fiquem com receio, não. Professora, meu relatório então não vai servir de nada. Serve sim. Quem foi que disse que isso não é um diagnóstico? Agora tem um detalhe. Quando vocês forem fazer o item resultados e discussões, obviamente que você vai fazer um debate em cima desses resultados. Olha, a escola não possui laboratório, porém, a escola, além de não possuir o laboratório, não tivemos êxito em encontrar, por exemplo, tá? Estou só dando aqui um exemplo para vocês. Porém, não tivemos êxito em não tivemos êxitos em terminar a conversa, pelo menos para o professor dizer o que ele acha disso.
Dessa forma, segundo fulano de tal, segundo Deltrano, gente, vocês têm 3 textos lá que eu coloquei, vocês podem fazer resultado. Isso revela que o ensino de química carece de laboratório ou carece de empenho por parte da escola ou de algum mecanismo institucional. Vocês vão fazer. Não se preocupem, gente. Agora tem professor que consegue ressignificar um laboratório convencional de uma outra forma, que não necessariamente o laboratório que seja de química. Ele pode, eu não sei como é que é isso, em ensino de química. Os caras podem estar tão preparados quanto a gente, quanto vocês. Então vai dizer, olha, o laboratório eu ressignifico dessa forma. Os alunos eles fazem isso dentro de um espaço, a escola não tem laboratório, mas a gente improvisa fazendo isso bem aqui. Será que improvisar está certo? Não, improvisar não está certo. Mas foi o meio que o professor teve. Como é que vai ser esse debate no resultado de discussões de vocês? Aí é com vocês a partir das leituras que eu sugeri ali, tá bom? O que vocês não podem ficar inseguros é de repente dizer, professora, eu responder. Não fiquem seguros não. Gente, se de um lado, eu sei que a realidade das escolas brasileiras, e mais especificamente das escolas maranhenses, elas, para laboratório, é uma situação muito complicada. Nós temos nos IFES e nos IEMAs. Mas nas escolas estaduais, que é com ensino convencional básico, eu sei, gente, eu reconheço, é muito complicado para o professor de química trabalhar. Gente, vocês serão professores de química. E nós precisamos ter um apreço pelas licenciaturas. Então, da mesma forma que nós das ciências humanas carecemos, né, de compreensão e a capacidade de problematização que os nossos alunos às vezes não têm para interpretar a realidade concreta de quando nós estamos falando de nossa área, esse enfrentamento vocês vão ter com o laboratório. E vocês precisam sair de casa para poder fazer esse levantamento de dados. E isso é o que, professora? É um itemzinho que foi muito discutido em ambos os materiais que eu tenho lá. Influência do meio social. Investimento. Imagina, eu já vi professores se reclamar, poxa, esse reagente ele não tem qualidade para poder fazer esse experimento. Eu não vou poder chegar a essa conclusão. Ou então a conclusão que eu vou chegar não é aquela que, hipoteticamente, eu estou prevendo lá no meu projeto. Ele vai e bota lá no resumo. É o que mais tem. Eu venho conversando com alguns dos tutores de vocês, né? Tem 2 professores muito bons, não desmerecendo os demais, mas a professora Nathalie e a professora Glauce, são 2 pessoas, a Glauce é muito próxima de mim e a Nathalie também. E os demais também, os outros tem o professor Everton, também que é tutor, não tenho muito contato com os outros, mas com certeza deve ter a mesma excelência. Nossa, são profissionais ótimos, gente, os tutores de vocês são doutores. E eu vejo, eu ouço essa fala deles, e para mim é muito importante. Então, nesse sentido, não se preocupem. Não deu, eu vou pedir para o professor Marcelo ver se estende um pouco mais o prazo, tá bom? Não se preocupem. Não teve, coloquem lá. O item resultados e discussões vai ser muito importante e vocês, enquanto acadêmicos, num relatório que é um documento oficial, porque é um trabalho acadêmico, é um documento, viu, gente? Ele vai servir, por exemplo, para mim, para os professores dizer, olha aqui, ó, eu tenho um diagnóstico, porque eu tenho a Valdeires, eu tenho a Amanda, eu tenho a Auricélio, né, eu tenho a Daulina, que fizeram trabalhos, o trabalho delas são trabalhos de autoridade, certo? O que não pode é vocês ficarem com receio, não fiquem seguros, inclusive, como eu já disse, podem me procurar, me chamar, inclusive, no WhatsApp, tá? Para vocês eu dei esse espaço porque eu tenho um apreço muito grande pelas licenciaturas, sobretudo na de vocês que estão em outros lugares. Mas assim como o laboratório mesmo de vocês, de química, né, é um exemplo da prática, sala de aula é laboratório para licenciatura. Então vocês têm que ir a campo, tá bom? Agora eu vou abrir o espaço aqui. Boa noite, professora. Aqui na cidade onde eu moro, tem um polo do IEMA, né? Então, nesse caso, eu queria realizar a pesquisa lá, de campo.
E a aula pode ser só de química ou pode ser de outra disciplina? Não, só de química. Só Só de de química, química, né? tá? Porque é ensino médio, tá bom? Só de química. Inclusive, o IEMA perfeitamente pode. Nas escolas privadas, eu acho que também pode. Eu coloquei lá, mas eu não sei se tem convênio, mas tem um convênio. Mas o IEMA é Secretaria do Estado. Inclusive, se for IFMA, vocês também podem ir no IFMA, viu? Se aí vocês tiverem acesso a um IFMA, podem ir também, tá bom? Se ficar viável para você. Respondi sua pergunta, Celiane? Sim, sim. Muito obrigada. Disponha. Daulina, querida, pode falar. Boa noite, professora. Eu estou com problema na carta de apresentação. Eles estão pedindo um papel timbrado. Ah, não foi timbrado, né? Tá, eu acho que a que ficou lá foi sem papel timbrado. Eu Pois mandei para a coordenação e a coordenação geralmente é dita, mas a responsabilidade é nossa, de professor formador. No caso, eu errei e não coloquei o timbre. Eu vou mandar para a coordenação e vou pedir a substituição do que está lá, aos que puderem ir, porque tem minha assinatura e meu CIAEP, tá bom? Na carta de apresentação. O CIAEP é meu número no sistema do Instituto Federal, tá bom? Porém, o que dá formalidade à carta também é o timbre. Eu vou pedir para anexar e substituir, tá, Daulina? Eu peço desculpas, porque eu mandei só no formato de Word e eu acredito também que quando foi para a coordenação acabou não trocando também, mas a responsabilidade é minha e eu peço desculpas, eu vou trocar. Quem mais, gente? Mais perguntas? Professora, eu quero saber assim sobre em questão relatório. A gente tem que ir na escola, se tiver laboratório, a gente tem que observar o laboratório e detalhar ele também no nosso trabalho. E além disso, é a aula do professor e como ele faz a prática na sala de aula, é? Bem, vamos lá. Ótima pergunta, Catarina. O que acontece? Tem escolas que não têm laboratório. E aí o que você vai fazer? Vai colocar, ó, a escola não apresenta estrutura laboratorial para ensino de química. Mas isso é o levantamento que você está fazendo da estrutura física, né? Porém, eu não sei o que esse professor entende por prática laboratorial, que não seja só o laboratório convencional. Vá que ele utilize outros instrumentos que ele chama de prática laboratorial. Entende, Catarina? Então, você vai observar, você vai conversar com ele primeiro. Olha, professor, eu tenho esse roteiro, eu preciso fazer esse levantamento de dados. O professor pode dizer, olha, Catarina, eu não tenho laboratório aqui, mas eu entendo por prática laboratorial isso bem aqui. Aí ele vai te falar. Ou na aula que ele dá, ou então ele vai te dizer, olha, Catarina, eu vou trabalhar a minha prática, que eu chamo de prática laboratorial, nesse conteúdo bem aqui. Mas eu não estou trabalhando esse conteúdo aqui na hora. Então, logo, você não vai assistir a aula. Porém, você vai informar, olha, eu não observei a aula, mas o professor trabalha a prática laboratorial nesse conteúdo bem aqui. O problema é que não coincidiu com o planejamento dele. Pode ser que aconteça, pode ser que ocorra isso. E aí, quando você cita nos itens, aí vai para os resultados e discussões, né? Professor, a escola não tem laboratório, o professor afirma que realiza a prática laboratorial com conteúdo XYZ a partir dos instrumentos A, B, C e D, contudo, no momento da disciplina desta atividade, não foi possível fazer a observação. Eu pude perceber isso, aquilo, mas não para esse momento. Tá claro, Catarina? Está. Eu também quero tirar outra dúvida. Como é uma pesquisa de campo na escola, a gente pode utilizar só da observação, ou se a gente quiser fazer um questionário para entender para o professor, ou talvez um questionário aberto para os alunos, para entender como é a aula de química deles, a gente pode fazer ou não? É melhor só a observação que a senhora quer? A princípio, é melhor só a observação, tá? Porque esses instrumentos, eles vão modificar a interpretação no item resultados de discussão. Já modifica a atividade, entendeu?
Porém, você pode abrir um espaço para fazer isso e informar nos seus resultados de discussão que, embora a pesquisa, a atividade ela tenha sido feita com essa estrutura, você viu a necessidade de fazer isso e que seus resultados eles sofreram influência desse instrumento que você adotou, tá bom? No geral, então, repetindo, no geral, por exemplo, se fosse um trabalho de um projeto de... Por que eu estou te dizendo isso, Catarina? Porque se fosse, por exemplo, se você fosse bolsista de um projeto de pesquisa orientado por um professor, ele não ia te permitir fazer isso, porque correria o risco de sofrer a modificação nos resultados, entendeu? Mas vocês estão no começo, eu queria deixar vocês um pouco mais livres, entendeu? Eu queria deixar vocês um pouco mais à vontade, não amarrar vocês muito nas formalidades. Até porque a unidade 3 vai exigir um pouquinho disso, bem aí que você acabou de me descrever. Porém, não há problema se você fizer isso, desde que você cite lá no resultado de discussão, informando que sua pesquisa sofreu a influência desses instrumentos. Tá bom, eu estava com essa dúvida porque, assim, eu já sou formada em pedagogia e todas as vezes que a gente trabalhou com pesquisa de campo na faculdade, tinha essa questão de uma coisa mais profunda, né, como a senhora fala. Aí eu estava nessa dúvida se era nesse rumo ou se era uma coisa mais levezinha. Mas a senhora já explicou e eu entendi como... Eu acho que eu entendi, né, com o rumo que é para ser. Perfeito. Mas você está certa. Já, Auricélio. Você está certa, porque na educação a gente já entra no mérito do ensino. Aqui a gente está entrando primeiro no mérito da área de conhecimento relacionada ao ensino, não sei se vocês já tiveram didática, para depois entrar no aprofundamento do ensino, que é na didática. Não sei se eu estou me fazendo entender. Os seminários eles têm esse intuito. Como é o seminário 3 e ele dialoga com as outras disciplinas, eu realmente, no momento, por conta dos atropelos que teve com a AVA, saía do ar e tal, e também por conta do problema que eu tive, que acabou atrasando, eu prefiro não deixar vocês muito amarrados, mas eu já estou fazendo essa ressalva com relação a isso que eu acabei de descrever e o que você perguntou. Muito obrigada pela pergunta, Catarina. Professora, eu vou adiantar que na minha escola, aliás, na minha cidade, nós não temos escola que tenha laboratório, certo? Em nenhuma das áreas. Só que agora tem uma escola nova. Eu vou fazer uma pesquisa e vou lá observar, ver se lá tem esses laboratórios, que nas demais nenhuma tem estrutura laboratorial. Perfeito, Auricélio. Bote isso no seu relatório. Olha, vou te dar uma dica, tá bom? Com o intuito de você ter a vivência laboratorial, você foi em busca de uma escola que tinha. Porém, as da rede você não encontrou. Só que, como eu expliquei lá acho que foi para a Catarina, como é que a gente vai saber se aquela prática, ela necessariamente tem que ser no espaço dos laboratórios convencionais, né? Que tem as substâncias e tal. Eu não sei o que esse professor aí é muito da área de vocês. Entender o que é prática laboratorial não envolve só um aspecto também pedagógico, envolve também um aspecto com o professor da área, né? Então, eu acho que essa vivência de vocês com o professor, ela vai ser tão importante, mas eu compreendo, Auricélio, que o seu esforço ele é extremamente legítimo e válido. Por quê? Porque você, inclusive, vai ter, olha, eu reconheço que, inclusive, tem que estar lá no resultado de discussão. As escolas que têm, não tem, mas eu, enquanto alunos, na necessidade de vivenciar a prática laboratorial, fui em busca de um espaço que me permitisse essa experiência.